Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga clínica sistêmica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o desafio de manter uma mente sistêmica. Vou trazer algumas dicas aqui, alguns exercícios de como você pode manter a sua mente sistêmica na sua vida e na clínica. Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente entender o que é o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico nada mais é que uma forma de olhar para a vida, de raciocinar sobre os acontecimentos, sobre os fenômenos, sobre o mundo e sobre as relações. É uma proposta diferente do pensar, do enxergar a vida. É sair do pensamento linear. Sabe aquele pensamento de causa e efeito? Uma situação X resulta numa situação Y. O pensamento sistêmico propõe que a gente pense sobre hipóteses que possam ter resultado num determinado comportamento, numa determinada situação. Ele não faz essa relação direta, estímulo-resposta. Né? Então, isso é o pensamento sistêmico. Propõe uma que a gente circule mesmo sobre a situação, sobre as hipóteses do que aconteceu e do que pode resultar. Bom, e para pensar sistêmico, nós precisamos mudar o paradigma sobre o pensar, sair daquele pensamento linear que eu citei anteriormente, causa e efeito, e ir para um pensamento recursivo, onde nós vamos pensar sobre várias hipóteses, várias situações. Bom, e o que é paradigma? Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, depois você pode ir lá assistir para entender melhor o que são paradigmas, mas eu vou deixar uma definição breve aqui. Paradigma nada mais são do que o conjunto de ideias, né? São crenças que nós temos, que nós acabamos criando aí ao longo da nossa vida. Nós aprendemos nos subsistemas que nós fomos inseridos durante toda a nossa vida. Então, quando a gente acredita que uma situação acontece daquela forma, por determinado motivo, esse é um paradigma. E nós precisamos mudar, entender que pode existir outras formas de uma determinada coisa acontecer, né? Pode existir outros estímulos, pode existir outros resultados. Então, a gente precisa repensar o paradigma, repensar uma crença. Bom, pensar sistêmico, então, é um exercício que exige dedicação e atenção. Assim como a gente treina todos os dias para manter os nossos músculos fortes e nos sustentar, né, para andar, para ir para a vida, o pensamento sistêmico é a mesma coisa, principalmente vindo de uma sociedade em que exige respostas muito rápidas, muito lógicas e com a fantasia de alguma garantia. O pensar sistêmico é uma outra proposta, completamente diferente, que vem junto com alguns desafios. E o paradigma sistêmico envolve algumas palavrinhas-chave que eu separei aqui, como recursividade, transgeracionalidade, circularidade, questionamento, pensar, refletir, co-construção e tantas outras palavras. Mas guarde essas que serão importantes para um outro momento aqui do nosso vídeo. Por que é tão importante que nós, terapeutas, exercitemos o nosso olhar sistêmico para a nossa vida, para que a gente consiga, então, ter uma atuação sistêmica também dentro da clínica? Eu sempre digo que a escolha da abordagem não é à toa. A gente escolhe a abordagem a partir do que temos dentro de nós, a partir do que nós reconhecemos nela, do que faz sentido para a gente naquela abordagem. Então, se você escolheu a abordagem sistêmica, é porque você tem uma predisposição para olhar a vida de uma forma com movimento, mais complexa, né, considerando vários pontos aí. Então, é muito importante que a gente exercite isso o tempo todo. A gente vem de uma sociedade, de um lugar que incentiva esse pensamento linear. Por isso, a gente está quebrando esse movimento, né? A gente está indo numa direção muito diferente. E quando a gente exercita isso, esse olhar, é a base que nós temos, é a forma que nós conseguimos olhar para a vida, os lugares que nós conseguimos ficar
Ou seja, isso vai nos ajudar muito na prática clínica, porque nós vamos conseguir ir para outros lugares com esse cliente, nós vamos conseguir olhar as situações desse cliente de uma forma diferente. Então, uma das principais coisas para pensar sistêmico, para fazer perguntas sistêmicas, é o próprio terapeuta conseguir olhar para a vida de uma forma sistêmica. É ter em si essa constituição do que é complexo, do que é sistêmico, né, do que não é linear, do que não é limitado. Por isso é tão importante a gente pensar sobre o pensar sistêmico. Bom, então eu vou sempre pensando aqui numa situação para exercitar o self do terapeuta e também trazendo para a prática clínica, tá? Então, ao pensar numa situação da sua vida, tente não ficar discordando, ficar criticando, apenas pense sobre ela e comece a circular, comece a se posicionar mesmo de maneiras diferentes. Às vezes a gente se fixa num lugar, se fixa numa posição em determinada situação e a gente só consegue enxergar o que está nos nossos olhos. Quando a gente muda um pouquinho o nosso ângulo, a gente já começa a ter uma visão diferente, a enxergar diferente para a situação. Então, use essa metáfora mesmo, se movimente dentro da situação que você está pensando. A mesma coisa você vai fazer com o seu cliente. Tente movimentá-lo, né? Provoque ele para que ele saia do lugar que ele está, do lugar que ele conhece e sente em outras cadeiras. Olhe por outras perspectivas, sem julgar, sem criticar, sem tentar desmentir, apenas observando o que se vê. Então é preciso a gente aquecer e fortalecer sempre o nosso exercício do pensar sistêmico. O primeiro exercício que eu sugiro é que troque o verbo ser pelo verbo estar. Por quê? O verbo ser, ele traz uma conotação de algo fixo, de algo rígido, ou seja, algo que não pode ser mudado. Já o verbo estar, ele traz a possibilidade de mudança, ele traz a sensação de movimento. Então, se você diz assim, eu sou assim, é algo que não dá para mudar. Você é assim, é fixo, né? Tá ali, sei lá, uma característica, enfim, imutável. Agora, se você diz eu estou assim, te abre a possibilidade de pensar em outras formas de estar em determinada situação, em determinado momento da tua vida, né? Traz a sensação de movimento mesmo, de poder mudar, de poder se ver de uma forma diferente. Então, sempre exercitar, ao invés de colocar isto é assim, você é assim, né? Coloque isto está assim, você está assim. Você vai ver a diferença que isso causa na narrativa dos seus clientes e na sua situação da sua vida ou do seu cliente. Você sentir necessidade de culpabilizar alguém ou responsabilizar alguém por determinada situação, por um determinado resultado, tente mudar, né? Tente apontar isso, culpabilizar ou responsabilizar outra pessoa, pensando mesmo se essa outra pessoa não teria também uma parcela de responsabilidade sobre a situação. E vá fazendo isso com todos os sujeitos que estão envolvidos na situação, para que você consiga entender o conceito de co-construção, de corresponsabilidade que a gente tanto fala no pensamento sistêmico, na abordagem sistêmica. Nós entendemos que fazemos parte de sistemas e que quando um sujeito age de uma forma, isso interfere em todos os sujeitos, né? Então é importante que você e o seu cliente consigam identificar a corresponsabilidade de cada indivíduo dentro do sistema sobre determinada situação. É importante também que você consiga utilizar as impressões e as sensações sobre determinadas situações, mas sempre de uma forma, com uma postura reflexiva, não de uma forma indiscriminada. É importante pensar se existiria uma outra forma de determinada situação acontecer. O que causaria se fosse de uma outra maneira? Pensar isso pode ser muito rico, trazer novas hipóteses para você
e para esse cliente sobre determinada situação. É importante que o terapeuta tenha também uma postura curiosa, uma postura questionadora, né? E aí você, na sua vida e com o seu cliente. Vá questionando sobre a situação, circulando sobre as possibilidades, sobre o que está acontecendo, né? Evitando verdades e certezas rígidas para você e para aquele cliente. As hipóteses, elas são importantes para que a gente compreenda como as ressonâncias vão acontecendo. Mas não dá para a gente se fixar numa hipótese e imaginar que é aquilo e pronto, senão a gente traz a sensação de não mudança, né? De algo imutável. Então, as hipóteses, elas são importantes, mas elas não devem ser fixas, a gente não deve se apegar a elas. É importante direcionar o seu olhar para outras posições e ter um olhar reflexivo sobre determinadas situações. Por isso é importante ampliar, né? Não ficar só no olhar do subsistema do indivíduo, mas pensar no contexto social, no contexto cultural, no contexto político, para que não se crie uma verdade imutável em si e consiga pensar em outras coisas. Bom, então, para ter uma postura sistêmica, uma atuação sistêmica, é muito importante que nós, terapeutas, consigamos focar e ampliar o olhar o tempo inteiro nesse indivíduo, nessa situação. Quando a gente faz esse exercício de focar, fazer perguntas mais específicas e depois ampliar, nós movimentamos o tempo todo o nosso olhar, o nosso cliente para aquela determinada situação. Para isso, é importante que a gente adote uma postura reflexiva, né? Uma postura provocativa sobre determinadas situações. Por isso também é importante trabalhar a consciência da segunda ordem. E o que é isso? É a gente ampliar a nossa consciência em determinada situação e também a consciência do nosso cliente, né? Então, pensar sobre determinada situação, ampliando todos os pontos ali, pensando em alguns pontos que em alguns momentos a gente acabou não priorizando, achando que não era importante e na verdade fazem parte daquela situação, contribuem de alguma forma, né? Então, dar luz para aquilo, trazer para a consciência e compreender como que aquilo interfere na situação em si. Né? Isso traz uma consciência e uma responsabilização também diferente para aquela situação que antes era pensada de uma forma e agora a gente consegue pensar em outras coisas. Bom, estamos chegando quase no fim do nosso vídeo. Tem 3 conceitos que são muito importantes para nós terapeutas sistêmicos, que são levantar as hipóteses, a habilidade de circular uma situação e a neutralidade. Vamos falar sobre todas elas. O que é isso? Né? Acho que uma acaba dependendo da outra. É muito importante que a gente consiga circular sobre as situações. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Então, pensar sobre coisas que antes não foram pensadas, explorar mesmo, movimentar esse cliente, movimentar esses sistemas. Às vezes a gente atua com casais e família, acaba ficando um pouco mais palpável essas movimentações. Mas no atendimento individual também é possível, né? Através de alguns exercícios de visualização, por exemplo, de reflexão mesmo, para provocar esse cliente a se posicionar de formas diferentes em determinadas situações. Isso é a circulação. Isso vai fazer também com que novas hipóteses surjam, novas situações surjam, sensações surjam. E esse cliente vai levantando novas hipóteses. Lembre-se que é importante não se apegar a uma hipótese, né? E a neutralidade, ela é fundamental. Por quê? A neutralidade vai permitir que você circule, que você levante hipóteses sem criar alianças com determinados membros, né? Sem ficar rígido ali num posicionamento. Então, a neutralidade ela é fundamental para que não tenha aquele apego mesmo, para que a gente questione e pense, repense, reflita várias e várias vezes sobre uma determinada situação. Bom, se é isso, então mudar o paradigma do pensar, né, o pensar sistêmico, não é algo fácil, não é algo simples e nem rápido. Né? É algo realmente trabalhoso e desafiador. Mas é muito gratificante quando a gente consegue internalizar isso, olhar para a vida de uma forma mais complexa, mais dinâmica,
as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Também dentro do consultório, também dentro da vida dos pacientes, que você começa a instigar esse novo olhar para a vida. Então, exercite, né? Exercite tudo isso que eu falei na sua vida, exercite tudo isso na clínica, principalmente na sua vida, porque a partir do momento que você consegue utilizar essas ferramentas na sua vida pessoal, vai ficar muito mais fácil na clínica, a coisa vai funcionar, né? Então, exercite e me conte aqui o que você achou, se tá dando certo, se você gostou do vídeo. Eu vou adorar saber. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e até o próximo.